Olá meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Vídeo de eletrônica, hein? Olha só. E hoje nós vamos continuar então aquele vídeo a respeito de uma construção de uma linear, de um amplificador de RF na faixa dos 27, 40 metros, né? Você que é radioamador, que gosta de conversar com seus amigos aí através do rádio, pode utilizar essa linear para dar uma turbinada na potência do seu rádio, tá bom? E eu quero mostrar para vocês hoje o que é que eu fiz aqui, tá? Eu estava aqui ontem de bobeira e eu acabei então removendo o transformador de uma placa de uma TV que eu tinha aqui, um chopper, né? Da placa da fonte. Esse aqui é o carretel, inclusive. E eu removi então o núcleo desse transformador. Eu primeiro tirei toda a fita adesiva que tinha em volta aqui do núcleo, né, que fica em cima do transformador. Eu removi ele fora, depois eu coloquei ele dentro de uma panela com água e deixei fervendo por aproximadamente aí uns 10 minutos, né. Depois eu consegui remover o núcleo com bastante facilidade, né. E essa daqui é uma forma de você remover o núcleo, então, sem o risco de você acabar quebrando, né, porque pode acontecer de você acabar removendo o núcleo e sem querer acabar quebrando o ferrite, né? E é isso que a gente não quer, tá? Depois que eu removi então as duas partes, né? É um ferrite que tem um formato de E, ele fica aqui no meio, então ele é composto de duas partes, né? Então a gente vai unir ele de novo depois, e eu passo aqui no caso uma fita isolantezinha para poder segurar o ferrite, né? Para dar um suporte para ele. Notem que esse ferrite aqui, ele tem um gapzinho central aqui, ó. O que é o gap? O gap, na verdade, é um pequeno espaço que existe aqui no meio, tá? Entre os ferrites aqui. Ele tem um pequeno espaço, aí para não forçar e acabar quebrando, eu coloquei aqui um calçozinho aqui, né? E coloquei então a fita adesiva aqui, a fita isolante, para a gente poder aqui realizar alguns testes. E o teste que eu vou fazer aqui, na verdade, ele consiste assim, mais assim no fato de nós sabermos qual que vai ser a resposta desse transformador em relação à frequência, né? A resposta de frequência. Como que ele vai se comportar em determinadas faixas de frequência em que ele vai trabalhar. E como é que a gente faz para realizar esse teste? Eu faço o seguinte, eu coloco aqui então um fio no primário, né? Uma volta só já é suficiente, e um fio aqui no secundário, tá? Ó, não importa a espessura do fio. Coloca apenas uma volta no primário e uma volta no secundário. Claro que para isso você vai precisar da ajuda de um osciloscópio, né? Se você tiver um osciloscópio aí vai ser muito bom. Mas assim, pelos testes que eu fiz, eu pude comprovar que praticamente a maioria dos núcleos de ferrite retirados de transformador de TV de LED funcionam, né? Em sua maioria, todos eles funcionam. Claro que alguns correspondem melhor em determinadas faixas de frequência, né? Eu vou utilizar também um gerador de sinais. Esse gerador de sinais aqui, eu vou deixar ele setado, iniciando em 1 MHz. Tá? Para ficar mais fácil da gente realizar então os testes. Então, eu vou colocar aqui o gerador de sinais, onde nós podemos chamar que seja o primário do transformador e o secundário do transformador, tá? Os dois são compostos de uma única volta a cada lado, tá? E o secundário do transformador então vai ligado aqui no osciloscópio. Então eu vou ligar um sinal de onda senoidal de 1 MHz. Vamos ver se ele já está conseguindo pegar. Ainda não. Deixa eu dar uma mexida aqui. Muitas vezes é mau contato aqui também. Deixa eu ver. O primeiro tá certo. Deixa eu ver. Tá certo. Aqui já deu, ó. Já deu. Então nós temos aí então o sinal de 1 MHz, certo? Que está entrando, ó, o mau contato, ó. Eita. Ele está entrando pelo primário do transformador, né, e está saindo pelo secundário. Agora nós vamos fazer uma percorrida aqui em frequência e ver a amplitude desse sinal em determinadas faixas de frequência.
Eu vou dar um zoom aqui, para que vocês possam acompanhar melhor aí e observar as leituras aqui do osciloscópio, tá? Observem aqui o VPP, que é o que nos importa, tá? Então vou aqui, estou em 1 MHz, nós temos uma tensão por pico de 146 mV na saída. Então vou colocar aqui 2 MHz. Ó, podem notar que a amplitude do sinal já subiu, aumentou bastante, né? Em 2 MHz. Então vou colocar 3 MHz, ó, subiu mais um pouco ainda a amplitude. Deixa eu ver se apagando algumas luzes aqui melhora para vocês. Acho que aí tá bom. Aproximada melhor aqui. Então nós estamos aqui com 3 MHz e temos na saída 315 VPP aproximadamente. Então eu vou subir agora para 4 MHz. Ó, notem que a amplitude do sinal já subiu em 4 MHz. Vamos para 5 MHz. Olha lá, subiu mais ainda. 6 MHz. Subiu ainda mais. 7. Vamos ver, de 6 para 7. Nós podemos dizer que houve um pequeno aumento, mas também a gente pode dizer que houve uma certa estabilidade aí na amplitude, certo? Vamos agora para 8. Olha lá, já subiu um pouco. 9, 10, continua subindo, ó. 11. Tá vendo só? 11 MHz. 12, 13, 14. Notem que está subindo ainda um pouquinho, ó. 15, 16, 17, 18, 19. Ó, entre o 18 e 19, notem que já começa a ter uma pequena queda. Ó. Com 18 MHz eu tenho 1.65 volts. E em 18 MHz, 19, né, eu tenho 1.45 mais ou menos. Vamos continuar subindo. 20, ó lá, já tem uma pequena queda. 21, 22, ó, tá baixando, ó. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí, ó. Essa aqui é a resposta em frequência em 28 MHz, que é o que importa. Porque se nós formos utilizar essa linear que nós vamos construir na faixa dos 11 metros, obviamente nós vamos utilizar ela em toda a faixa de frequência, no intervalo de 26.995 a 27.995, se eu não me engano, né, megahertz. É 1 megahertz que nós vamos ter aí de diferença, que é 27, 28 megahertz. Então, ela vai corresponder muito bem, ó, 27, 28, com uma pequena quedazinha. Só que nós observamos aí que a resposta em frequência dela é muito maior em 18, né, ó. Deixa eu ver, 18, 16, 30, vamos ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17, na verdade entre 16 e 17 MHz, ó. Na verdade 17 MHz, em 17 MHz, deixa eu ver, 17, 16, 16 MHz ele tem uma amplitude de sinal maior, entendeu? Aqui nós estamos com, vamos ver, 7, vamos ver aqui, 8 MHz, 8, 7, 8, 7, ele é um pouquinho mais alto em 8 MHz, mas ou seja, funciona também em 7 MHz. Então quer dizer, esse ferrite aqui vai dar para a gente utilizar, entendeu? Agora nós não sabemos com relação à potência, né? Se ele vai ser capaz de suportar a potência que vai ser entregue nele. Mas eu acredito que sim, porque ele tem bastante massa, né? Embora seja um ferrite aparentemente pequeno, tá? Eita! Mas assim, no que diz respeito aos transformadores, você pode utilizar praticamente qualquer tipo de ferrite que você encontra em TV de LED, por exemplo. Você pode até mesmo tentar utilizar aqueles ferrite de transformador de fonte ATX de computador. Eu não cheguei a testar, né? Mas provavelmente pode ser que funcione também. Tem que fazer os testes aí, tá certo? Então vamos lá. Vamos então agora fazer o seguinte, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos transistores que nós vamos utilizar. Bom, então qual transistor nós podemos utilizar no nosso projeto, na construção do nosso amplificador linear? Bom, existem algumas características que certos transistores têm,
né? Nós temos que ver primeiramente a questão da corrente. É muito importante que o transistor que nós vamos utilizar ele seja capaz de manusear uma corrente bem elevada, né? A partir de 10 amperes já são transistores bons para amplificadores de RF. Transistores também que suportem uma tensão bastante alta, porque muitas vezes você quer utilizar a sua linear com uma tensão um pouco mais elevada. Você não quer utilizar ela em 12 volts, você quer utilizar ela em 24 volts. É possível fazer isso? É. E dá para você extrair mais potência? Dá. Se você aumentar a tensão, com certeza a tensão na saída também vai ser maior. Então é necessário que você tenha um transistor que consiga também trabalhar em tensões mais elevadas. E o terceiro fator, e o mais importante de tudo, é a questão da capacitância interna de cada transistor MOSFET. Cada transistor ele foi construído para determinados tipos de aplicação. Aplicações de chaveamento, amplificadores e coisas do tipo, né? Porém, essa terceira característica, que é a capacitância, ela está profundamente relacionada com o rendimento do nosso amplificador de RF. Por quê? Porque quanto maior a capacitância de um transistor, em frequência mais alta, ele vai ser lento. Então transistores com capacitância interna muito alta pode prejudicar o nosso amplificador, né? O rendimento do amplificador, se nós formos utilizar ele em frequências mais altas, no caso dos 11 metros, 27 MHz, um transistor que tem uma capacitância interna muito alta pode não ter um bom rendimento, né? Você pode ter aí problema com aquecimento e não vai ter o rendimento esperado. E como é que a gente faz para descobrir a capacitância interna desses transistores, né? É necessário que você tenha pelo menos um multitestador de componente como esse daqui. Pode ser de outros modelos também, não tem problema, né? Pode ser outros modelos. Esse aqui ele consegue identificar para nós o pino, a função de cada pino dos transistores, né? Ele indica para nós se é um transistor bipolar, se é um MOSFET. Ele consegue medir também capacitores, resistores, né? E coisas do tipo. No caso, se eu pegar um transistor comum, por exemplo, ó, esse daqui é um transistor C4430. Quem trabalhou com concerto de televisores CCE antigamente sabe que transistor que é esse aqui. Esse aqui é um transistor da fonte. Esse aqui é mosca branca de olhos azuis, mas eu tenho ele guardado aqui. É o único também, viu? Vamos lá. Ó, vou colocar ele aqui, vou apertar aqui o botãozinho. Então ele já identificou que esse transistor é um transistor NPN. Nossa, tem um HFI de 9 só. Só que aqui não fala a capacitância, porque é um transistor bipolar. Agora, se nós colocarmos, por exemplo, um transistor MOSFET, como esse daqui, ó. Vou colocar aqui para fazer os testes, ó. Pronto. Coloquei ele aqui. Ele vai identificar a polaridade do transistor, ó. NMOS, né? Quer dizer que é um transistor canal N, MOSFET canal N. Agora notem que ele deu algumas informações aqui, ó. C e VT. O que significa o C? O C é a capacitância interna. E o VT é a tensão de polarização do transistor. Então tem uma tensão de polarização de 3,6 volts, que vai ser a tensão de bias, e uma capacitância interna de 556 pF. Esse transistor aqui seria excelente para ser utilizado numa linear, por exemplo. Ele teria um excelente rendimento, porém é um transistor fraco. Na verdade, esse transistor aqui ele foi feito para comutações de fonte chaveada, né? É um transistor para 900 volts, porém 5,8 amperes. Esse daqui é o P6NK90, P6NK90Z, né? Daria para ser usado na saída de um rádio PX, por exemplo, para você substituir? Daria. Daria até para você utilizar esse daqui, porque ele tem uma capacitância interna bem pequena. E como o rádio não exige muita potência, né, para você utilizar em rádios pequenos, por exemplo, esse transistor aqui seria uma boa opção, P6NK90, certo? Agora o transistor que muitas pessoas utilizam, no caso aqui, ó, o IRF520. Esse IRF520 aqui é da Fairchild. Quer ver? Ó? Vamos colocar ele aqui e vamos ver. Ó. Ó, notem que ele tem 1,35 nano de capacitância interna e tensão de polarização de 3,6. Então, a tensão de polarização de bias desse é um pouco menor do que esse primeiro que nós testamos. Porém, a capacitância interna dele, segundo esse fabricante, é um pouco mais alta, 1,35. Funciona? Funciona. Esse aqui funciona. Não seria o mais indicado, né, pelo menos desse fabricante,
mas ele funciona. Eu já testei aqui e ele funciona assim. A corrente de trabalho dele, se eu não me engano, acho que é de 8 amperes, não é muito elevada. Mas daria para você fazer uma linear utilizando um par desses transistores aqui, né? Se você for construir uma linear classe AB, por exemplo, que é a que nós vamos construir, daria para você utilizar sem nenhum problema. Teria um bom rendimento também, tá? Agora o que o pessoal costuma bastante utilizar em amplificadores lineares, que a gente até mesmo encontra na China, né? É um kit de amplificador, no caso o IRF 530. Vamos dar uma olhadinha na capacitância dele aqui, nas características dele, vamos ver. IRF 530. Ó, ele já tem uma capacitância interna de 1.7 nano e tem também uma tensão de polarização de 3.7 volts, entendeu? Notem que a capacitância interna dele já é um pouco elevada, mais elevada do que esse 520 que nós testamos, né? Pelo menos aqui com esse fabricante. Porém, ele também funciona muito bem. Ele é para 14 amperes e 100 volts de tensão. Eu já testei ele aqui, inclusive a minha linear que eu montei, que eu testei aqui, que eu estou utilizando, utiliza um par desses transistores aqui e funciona bem. Funciona muito bem, tá? Tem um outro também que é bastante conhecido do pessoal aqui, ó, IRF 630. Ó, vamos colocar aqui para ver. Vamos apertar aqui. Olha aqui, ó, IRF 630. Ele já tem 2 nano de capacitância interna, né? E tensão de polarização de 3 volts. Daria para ser usado? Daria, porém já nesse caso aqui nós já teríamos um pequeno problema com o rendimento. E eu acho que também a corrente de trabalho dele não é muito elevada, não estou lembrado aqui quanto que é a corrente de trabalho dele. Mas funcionaria, certo? Funcionaria também. Daria para você utilizar outros transistores, por exemplo? Daria sim. Ó, nós temos aqui um transistor aqui, deixa eu ver qual que é o código dele, que eu não estou nem enxergando direito aqui. Vou colocar meu zóio aqui. Ó, é um K, é da Toshiba, 2SK 15J60. 2SK 15J60U. Depois eu vou deixar uma imagem aproximada para vocês verem aí. Esse transistor aqui ele é muito bom. Ele tem uma corrente muito boa de trabalho, uma tensão muito bacana também. Agora vamos ver a capacitância interna. Eu coloquei esses terminais aqui para facilitar um pouco a gente fazer o teste dos transistores, tá? O vídeo ele pode ser que ele fique um pouco longo, mas é fundamental que você assista o vídeo, porque as informações que eu passo aqui são fundamentais para que você não tenha nenhuma dúvida. E para que você de fato entenda, o objetivo do vídeo não é só você construir, é fazer você entender como que as coisas funcionam e por que você deve escolher determinados tipos de componente, tá? Então vamos ver, ó, 2SK 15J60. Olha a capacitância, 1.29, ó. Ele é menor, inclusive, um pouquinho menor do que a RF 520. Tem uma tensão de polarização de 4.2 volts, mas com certeza esse transistor aqui, se eu tivesse o par dele, seria excelente para ser utilizado numa linear, entendeu? Funcionaria excelente, muito bem, funcionaria muito bem mesmo. E nós temos um outro transistor aqui, ó. Esse daqui é o... Deixa eu ver aqui. Eita, mas é duro ser cego, viu? Vai colocar o zóio de novo para poder enxergar. Ó, sem brincadeira. Deixa eu desligar aqui. Ó, vocês vão me ver. Ó, o que eu estou utilizando aqui para poder enxergar. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Ó, eu tenho que usar essa lupa aqui, ó. Senão não dá para enxergar nada. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é o... Eita, nem assim estou enxergando. Agora sim. FCA 20N60, muito utilizado em conversores DC, PFC de televisores de LED, plasma, LCD, né? FCA 20N60. Vamos ver aqui qual que é a capacitância interna desse componente, certo? Assim que eu conseguir enfiar ele aqui, pronto. Vamos testar. Ó. Aqui nós já temos uma capacitância interna de 4.10 nanofarad e uma tensão de polarização de 4.3 volts. Daria para utilizar esse transistor aqui? Não.
Não daria. Para você usar em 11 metros e 27 MHz, esse transistor já não seria indicado, porque com certeza o seu rendimento iria cair drasticamente. Você ia ter um alto consumo de energia e você ia ter apenas aquecimento, tá? Não ia funcionar muito bem, você ia ter problemas. Porém, esse transistor ele funciona lindamente, maravilhosamente numa frequência mais baixa. No caso, se você for utilizar ele em 40 metros, né, em 7 MHz, ele funciona muitíssimo bem. Você pode até mesmo alimentar a sua linear com 30 volts utilizando esse transistor aqui, que você vai ter um excelente resultado, um excelente rendimento. Tá bom? Porque esse transistor aqui ele é para 200 volts, não, é 600 volts, 20 amperes. Então você com certeza faria uma linear muito boa, muito potente com esse tipo de transistor, certo? Bom, então nós falamos aqui a respeito, aqui nesse vídeo, nós falamos a respeito então dos transformadores, certo? Que nós podemos utilizar retirando de placa de TV, e falamos também um pouquinho a respeito dos transistores, né? Qual transistor melhor a ser usado. Os transistores você vai usar de acordo com a sua necessidade e de acordo com a frequência de trabalho que você vai usar a sua linear, certo? Então fica aí a seu critério. Se você for utilizar a sua linear com frequência mais alta, no caso de 11 metros, 27 MHz, procure sempre transistores com a capacitância interna baixa, tá? Se você conseguir transistores com capacitância abaixo de 1 nano, excelente, maravilhoso, vai funcionar muito bem, excepcionalmente bem. E se você for utilizar transistores, ou melhor, se você for utilizar a sua linear que você vai construir numa frequência mais baixa, no caso 80 metros, 40 metros, né? 3 e 7 MHz, esses transistores aqui, transistores de fonte chaveada de TV também, vão te atender muito bem, tá? Transistores com capacitância entre 4 nano ou menos, tá certo? Você vai ter um bom rendimento com esses transistores também. Então é isso, fiquem aí atentos à terceira parte do vídeo, que nós vamos então nessa terceira parte começar então a construção da nossa linear. Você vai gostar muito, você vai aprender muita coisa bacana, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, é muito importante para ajudar o canal. E fique sempre atento a tudo que eu falo aqui, porque embora eu costume falar um pouco, né, falar bastante, são informações que vão te ajudar, que vão poder abrir a sua mente para dúvidas que possam surgir, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!